A sexta-feira começou daquele jeito pro torcedor vascaíno. Acorda Vascão pegando fogo com novidades quentíssimas direto de São Januário. Tem proposta na mesa, nomes de peso no radar e um olho bem atento da diretoria no mercado europeu. E a história mais quente do momento gira em torno de Brian Rodrigues. O Vasco já tem os números em mãos e sabe exatamente quanto precisa desembolsar para tirar o uruguaio do América do México. São 44 milhões de reais parcelados em 4 vezes, um modelo de pagamento que agradou a cúpula cruzmaltina e pode abrir caminho para um acerto definitivo. Brian é visto como uma peça estratégica não só pelo que pode entregar em campo, mas também pelo potencial de revenda que carrega. Um nome com retorno esportivo e financeiro, tudo o que o clube precisa nesse momento. Só que não para por aí. O Brighton da Inglaterra colocou seus olhos em uma das maiores promessas do Vasco, Raí. O jovem atacante joia da base já vinha sendo monitorado e agora os ingleses formalizaram uma proposta. O problema é que Raí está mais valorizado do que nunca, ainda mais com a Copa do Mundo Sub-20 batendo na porta. O torneio acontece no Chile daqui a 3 meses e o garoto é nome certo na lista de convocados da seleção brasileira. A diretoria sabe que com um bom desempenho lá o valor de mercado do jogador pode explodir. Internamente existe um projeto para mantê-lo até o fim do ano, mas se algum clube chegar e bater a multa rescisória, que hoje está em 246 milhões de reais, o Vasco não terá como segurar. Inclusive essa cláusula foi definida na última renovação de contrato com o jogador numa conversa entre o clube, o atleta e seus representantes. O técnico Fernando Diniz inclusive já pediu diretamente à diretoria para que não venda Raí agora no meio do ano. Só que existe uma pedra no caminho: o planejamento financeiro da temporada previa justamente a venda dele nesse período para equilibrar as contas. A expectativa era arrecadar entre 90 e 100 milhões de reais com essa negociação. Se a venda não rolar, o dinheiro vai ter que vir de outro lugar, o que complica ainda mais a missão do departamento de futebol. Diniz quer Raí no elenco, mas o Vasco também precisa de caixa. E quem também virou motivo de dor de cabeça é Felipe Coutinho. O meia, que voltou a vestir a camisa do Vasco recentemente, tem contrato até o fim de junho. Isso mesmo, segunda-feira. Se não houver uma renovação até lá, ele não poderá participar do amistoso contra o Montevideo Wanderers marcado para o próximo sábado, dia 5. O clube corre contra o tempo para prorrogar o empréstimo com o Aston Villa e garantir que o craque siga à disposição de Diniz. O cenário ideal é que tudo seja resolvido antes da partida, mas se isso não acontecer, Coutinho deve ficar de fora e só retornar depois de regularizado. Enquanto lida com essas situações de saída e permanência, o Vasco também intensifica a busca por reforços. O novo diretor executivo Admar Lopes chegou com tudo e já está de olho em nomes do futebol europeu e sul-americano. Com forte conhecimento nos mercados português e francês, ele começou a sugerir alvos bem específicos. Um dos nomes mais citados internamente é o de Andrés Gomes, colombiano que atua no futebol francês. Outro nome que chegou a ser cogitado foi Félix Correia, jovem atacante que já passou pela base do Sporting, jogou na Juventus e hoje está no Gil Vicente. O jogador, no entanto, recusou a investida vascaína, dizendo não ter interesse em jogar no Brasil neste momento. Já Brian Rodrigues, ao contrário, está cada vez mais perto da colina. O interesse do Vasco vem de longa data. O clube já tentou sua contratação em janelas anteriores, mas sempre esbarrou na postura dos mexicanos. Agora, com os valores definidos e uma proposta concreta na mesa, o negócio parece mais próximo de se concretizar. E diferente de outros nomes que passaram pelo radar cruzmaltino, como Vitor Sá, por exemplo, que apesar da qualidade não tem mais idade para garantir retorno financeiro, Brian se encaixa no perfil ideal: jovem, técnico e com mercado na Europa. A diretoria entende que mesmo investindo agora poderá recuperar esse valor em uma futura venda. O que chama atenção nessa negociação é o modelo de pagamento proposto. O América do México topa vender 80% dos direitos do Brian Rodrigues por cerca de 44 milhões de reais, valor que pode ser parcelado em 4 vezes com pagamentos de 11 milhões a cada 6 meses, indo até meados de 2027. Essa flexibilidade agradou bastante à diretoria do Vasco, que enxerga aí uma chance de ouro para reforçar o elenco com um jogador de altíssimo nível sem comprometer o caixa de forma imediata. Brian é visto internamente como um investimento inteligente, daqueles que entregam dentro de campo e depois ainda retornam em forma de lucro.
Esse tipo de operação tem sido cada vez mais valorizada por clubes brasileiros e o Vasco começa a se posicionar com mais agressividade nesse cenário. O novo diretor executivo Admar Lopes vem atuando com firmeza e vasculhando o mercado europeu em busca de oportunidades. Ele sabe que o ataque é hoje o setor mais carente do elenco cruzmaltino e está focado em trazer reforços de impacto. Desde que chegou ao clube já sinalizou que quer atletas que possam fazer a diferença de imediato, mas que também tenham margem de valorização. Por isso nomes como o Bryan ganham força enquanto outros como o Vitor Sá acabam ficando de lado. Aliás, esse perfil mais ousado da diretoria já começou a movimentar os bastidores. Além das sondagens do mercado português, o Vasco também segue atento ao cenário sul-americano. O clube sabe que com a janela de transferências se aproximando as oportunidades vão começar a aparecer, e é preciso estar preparado para agir rápido. A ideia é montar um elenco mais competitivo para o segundo semestre com peças que possam elevar o nível do time e dar ao técnico Fernando Diniz mais opções táticas. Só que para isso acontecer o clube precisa primeiro resolver pendências como a situação contratual de Felipe Coutinho. É prioridade absoluta manter o meia não só pelo que ele representa tecnicamente, mas também pelo peso que tem dentro do elenco. Coutinho é uma referência, uma liderança natural e sua permanência é vista como essencial para a sequência do projeto vascaíno. A negociação com o Aston Villa não é simples, mas há otimismo nos bastidores. A expectativa é que um novo acordo seja fechado nos próximos dias, permitindo que o jogador seja reintegrado ao elenco o quanto antes. Do outro lado, a preocupação com o Raí continua. Mesmo com o desejo do clube de mantê-lo, a valorização do atleta é inevitável. Com a Copa do Mundo Sub-20 chegando, o risco de uma proposta irresistível aparecer é real. E se algum clube europeu resolver pagar a multa, o Vasco terá que aceitar. Por isso a diretoria já começa a estudar alternativas no mercado, tanto para reforçar o ataque quanto para repor uma eventual saída do jovem talento. É um momento de cautela, planejamento e ação. E no meio de tudo isso, o torcedor vascaíno segue na expectativa. A movimentação nos bastidores é intensa e os próximos dias prometem ser decisivos. Seja para fechar com Bryan Rodrigues, renovar com Coutinho ou resistir à pressão pela venda de Raí, o Vasco está no centro das atenções. A nova gestão começa a mostrar sua cara com decisões estratégicas e um olho atento ao mercado. Resta agora acompanhar cada passo e torcer para que as escolhas feitas hoje rendam frutos amanhã. A preparação para o restante da temporada também passa por ajustes táticos e de estrutura no elenco. Fernando Diniz, mesmo lidando com limitações, tem procurado extrair o máximo dos jogadores disponíveis, mas deixa claro para a diretoria a necessidade urgente de reforços. O setor ofensivo é a prioridade máxima. A falta de profundidade nas pontas e a carência de um atacante que desequilibre individualmente comprometem o rendimento coletivo. Por isso nomes como o Bryan Rodrigues são tão valiosos. Ele não só oferece explosão e capacidade de quebrar linhas, como também acrescenta variações táticas ao esquema de Diniz, que valoriza a posse de bola, mas precisa de jogadores que saibam acelerar o jogo e criar desequilíbrios em marcações adversárias. Enquanto isso, no dia a dia do clube, a tensão cresce conforme a janela se aproxima. Os bastidores estão em ebulição, com empresários circulando o clube sondando e os dirigentes do Vasco tendo que tomar decisões rápidas, algumas delas impopulares, mas necessárias. É um equilíbrio delicado entre manter a identidade do time e não deixar passar oportunidades de mercado. E essas oportunidades não são apenas atletas em evidência. Há um movimento para identificar jogadores em fim de contrato ou fora dos planos de seus clubes atuais, especialmente na Europa, onde o calendário está em momento de transição. É esse tipo de movimentação que pode render contratações de bom custo-benefício com atletas qualificados e sem custos de transferência. Admar Lopes tem apostado nessa lógica. Ele já apresentou à comissão técnica relatórios com nomes pouco conhecidos do grande público, mas com estatísticas promissoras. O desafio agora é unir a visão analítica com o feeling esportivo. Não basta o jogador ter números bons. É preciso que ele se encaixe no perfil mental e físico exigido por Diniz. E isso o Vasco aprendeu nos últimos anos pode fazer toda a diferença. Erros em contratações do passado ainda repercutem na estrutura atual do elenco. O clube quer evitar apostas erradas e por isso a palavra de ordem agora é critério. Enquanto isso, os torcedores acompanham cada movimento com ansiedade.
A novela de Brian Rodrigues, por exemplo, já virou rotina nas redes sociais. A torcida clama pela contratação, vê no Uruguai um nome que pode mudar o patamar do time e traz uma expectativa diferente daquelas comuns nos últimos anos. Já não se trata apenas de ter um reforço, mas sim de mostrar ao mercado que o Vasco está se movimentando como um clube grande que não apenas participa das janelas, mas que também disputa jogadores de peso com concorrência internacional. E esse sentimento tem sido fundamental para manter a conexão entre time e arquibancada. O amistoso contra o Montevideo Wanderers, apesar de ser apenas um jogo preparatório, também servirá como termômetro para avaliar o elenco atual e perceber onde estão os maiores buracos a serem tapados. Sem Coutinho, o meio-campo perde qualidade e será uma boa oportunidade para outros atletas ganharem espaço e tentarem se firmar. Para Diniz, cada minuto de jogo é uma chance de testar alternativas, preparar variações e tentar encontrar soluções internas enquanto os reforços não chegam. O ideal, claro, é que pelo menos uma ou duas contratações estejam acertadas antes do retorno dos jogos oficiais, o que daria mais tranquilidade ao treinador. E se por um lado o mercado exige negociações difíceis e decisões rápidas, por outro o clube também trabalha forte na motivação interna. O ambiente em São Januário tem sido positivo, com jogadores mais comprometidos e uma comissão técnica engajada. O discurso é de confiança, mas com os pés no chão. O Vasco sabe que ainda está em processo de reconstrução, mas já dá sinais de que aprendeu com erros recentes. O objetivo agora é consolidar uma base forte com jogadores que não apenas vistam a camisa, mas que entendam o peso dela. E nessa caminhada, cada passo dado nas próximas semanas pode ser determinante para o futuro do clube na temporada e nos anos que virão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O Vasco da Gama já começou a se movimentar com força nos bastidores do mercado de transferências, e o novo diretor de futebol, Admar Lopes, tem papel central nesse processo. Recém-chegado ao Rio de Janeiro, Admar ainda se adapta ao ambiente e à cultura do futebol brasileiro, mas isso não tem impedido sua atuação decisiva na reformulação do elenco cruzmaltino. Principalmente no setor ofensivo, onde a necessidade por um atacante de lado é considerada urgente pela comissão técnica e pela diretoria. Com vasta experiência no futebol europeu, especialmente em Portugal, e um olhar atento para o cenário sul-americano, Admar trouxe novas perspectivas à mesa vascaína. Segundo apurou a reportagem, o dirigente apresentou à cúpula do clube nomes considerados fora da caixinha, ou seja, atletas menos óbvios no mercado brasileiro, mas com potencial de impacto imediato. A ideia é fugir das disputas inflacionadas com os grandes clubes do país e apostar em jogadores que ainda não estão no radar nacional, mas que se encaixem no perfil desejado pelo técnico Álvaro Pacheco, atacantes velozes, com capacidade de drible e boa leitura de jogo. As primeiras sugestões feitas por Admar reforçam o seu profundo conhecimento do mercado internacional, sobretudo do futebol português, onde construiu boa parte de sua carreira. O dirigente também demonstrou domínio do cenário sul-americano, especialmente do futebol argentino e colombiano, regiões que vêm sendo acompanhadas de perto pelo scouting do Vasco nos últimos anos, mas que agora ganham novas leituras com a chegada do diretor. Internamente, a avaliação é positiva. A diretoria acredita que a chegada de Admar traz uma oxigenação nas estratégias de contratação, ampliando o leque de opções e aumentando as chances de sucesso nas negociações da próxima janela. A busca por esse atacante de lado, inclusive, foi intensificada nos últimos dias. O objetivo é fechar com o nome antes mesmo da abertura oficial da janela, garantindo a integração rápida ao grupo. Com um dos piores desempenhos ofensivos do Brasileirão até aqui, o Vasco sabe que reforçar o ataque é vital para fugir das últimas posições e dar novo rumo à temporada. A expectativa da torcida é grande, e o clube aposta na experiência e visão de Admar Lopes para fazer a diferença fora de campo, com a mesma intensidade que se espera dentro das quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.